Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e neste vídeo vamos falar sobre a função C no LibreOffice Calc. Bom, vamos abrir o LibreOffice. Estou aqui no Linux, estou usando o Linux Mint, escritório LibreOffice Calc. Então eu vou falar hoje sobre uma função extremamente importante para quem trabalha com planilhas, que é a função C. A função C é uma função que permite a você exibir um resultado, ou um valor, ou um cálculo numa célula de acordo com os valores que estão em outras células. Tá? Portanto, é uma função condicional. E para trabalhar com a função C, eu vou abrir uma planilha que eu já criei que se chama função C. Tá? Que é essa planilha que vocês estão vendo aqui. Ela é uma planilha bem simplesinha, mas vai ser suficiente para a gente trabalhar com essa função. Nessa planilha, eu tenho as notas de um aluno. Tá? Aqui está o nome do aluno, Márcio, algumas disciplinas, a nota média já calculada para cada uma das disciplinas e o número de faltas que o aluno teve em cada disciplina. E eu quero que a planilha exiba aqui, nesta célula, o resultado para cada uma das disciplinas. E o que é esse resultado? O resultado ele vai depender de algumas regras que eu estabeleci logo abaixo aqui. A regra número 1. Se por acaso a nota média do cidadão for maior ou igual a 7.0, ele está aprovado. Caso contrário, está reprovado. Então eu quero que nesta célula apareça a palavra aprovado ou reprovado, dependendo da nota média do cidadão. Tá? Esse vai ser nosso primeiro passo. Depois eu vou acrescentar uma segunda regra. A segunda regra é assim: caso o número de faltas que ele tem na disciplina seja maior do que 5, ele vai estar reprovado independente da nota. Pode ter média 10, mas se ele faltou mais do que 5 vezes, está reprovado. Essa vai ser a segunda regra. Tá? Eu vou utilizar então a função C para exibir o resultado aqui de acordo com as regras, começando com a regra 1. Então vamos trabalhar com a função C. Para trabalhar com a função C, igual C e abro parênteses. E aí é o seguinte, a função C ela vai trabalhar com 3 argumentos, ela precisa de 3 informações para funcionar. A primeira informação é o que a gente chama de teste, ou teste lógico. Tá? Então o teste é uma comparação que você vai fazer, tá? Uma comparação lógica para verificar se o valor de uma determinada célula corresponde, é igual, ou é diferente, ou é maior, ou é menor, a um valor pré-estabelecido. No nosso caso aqui eu quero comparar a nota média com o valor 7.0. Se a nota média for maior do que 7.0, ele vai estar aprovado. Caso contrário, está reprovado. Então, o meu teste para essa condição vai ser o seguinte: a nota média da primeira disciplina Biologia está na célula B3. Eu vou escrever B3. Se B3 o quê? É um teste lógico. Tem que retornar um valor que é verdadeiro ou falso. Tá? Então, na verdade, o que você vai fazer é uma pergunta. Você vai perguntar: a nota de biologia é maior ou igual a 7, sim ou não? Então, para isso, eu utilizo os operadores maior ou igual. E especifico o valor, que é 7. 7.0 ou 7, não preciso colocar o ponto zero aqui. Esse é o meu teste lógico. Tá? É uma pergunta. Eu estou perguntando: B3 é maior ou igual a 7? Sim ou não? Se for sim, ele retorna verdadeiro. Se for não, ele retorna falso. Na prática, se for sim, ele vai retornar o que a gente chama de valor então. Tá? E se o valor for falso, ele retorna o que a gente chama de valor senão, que são os nomes que são dados aqui dentro da função. Então, se o valor de B3 for maior ou igual a 7, o que acontece? O aluno está aprovado. Então eu vou colocar um ponto e vírgula. E agora eu vou para o meu valor então. Então, o que acontece? Ele está aprovado. Eu quero que apareça a mensagem aprovado. Como eu quero que apareça uma mensagem de texto, eu vou precisar colocar essa mensagem entre aspas. Tá? Então eu abro aspas e escrevo aprovado. E fecho aspas. Como é uma string de texto, você precisa colocar entre aspas. Se fosse só um valor numérico que você quisesse exibir, ou, por exemplo, fazer um cálculo, não precisaria colocar as aspas. As aspas somente quando você quer exibir textos. Bom, já coloquei o valor então. Então, se a nota for maior ou igual a 7, está aprovado. Agora o valor senão. Coloco um ponto e vírgula. Veja que a setinha veio para o valor senão. Senão, o que acontece?
o aluno está reprovado. Então eu vou abrir aspas de novo e colocar a mensagem reprovado. E fecho aspas. Beleza? Então nós fornecemos os 3 argumentos que a função C precisa para funcionar. Aí é só fechar o parêntese para finalizar a função e pressionar Enter. Tá lá. Ele está aprovado em Biologia. Certo? Bom, para as demais disciplinas agora é simples. É só selecionar a célula com a fórmula já pronta e clicar no cantinho e arrastar para ele copiar a fórmula para as demais células. Veja que ele vai ser reprovado em 2 disciplinas, História e Matemática. Tá? Em História ele está sendo reprovado por nota, né? A nota dele ficou abaixo de 7, e em Matemática ele foi reprovado por nota e por faltas também. Na verdade, a fórmula, do jeito que ela foi colocada, ainda não leva em consideração as faltas. Tá? Então ele está trabalhando somente com as notas médias. Isso é o nosso segundo passo, seria a segunda regra que a gente vai aplicar. Tá? Então, ele está sendo reprovado apenas pela fórmula, pela nota, apesar de ter disciplina nas quais ele estourou o número de faltas, como matemática, por exemplo. Então, agora a gente vai aplicar a regra 2. Se o número de faltas for maior que 5, estará reprovado independente da nota. O que a gente tem que fazer aqui é o seguinte agora. Nós vamos trabalhar com um esquema chamado de função C aninhada, o que significa que eu vou utilizar 2 funções C. Por que eu vou usar 2 funções C? Vamos dar uma olhada na minha fórmula. Esta função C ela só tem um teste lógico realizado, ou seja, ele só testa a média. Mas agora, para poder aplicar também a regra 2, eu vou ter que testar a média e testar também o número de faltas. Então, são 2 testes lógicos. Para cada teste lógico que eu fizer, eu vou precisar de uma função C adicional. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar o que eu escrevi aqui e vou começar do zero para mostrar como fazer agora essa fórmula um pouquinho mais complexa. Bom, eu vou começar assim. Eu vou continuar verificando se a nota média é maior ou igual a 7 e ele vai estar aprovado nesse caso. Então, eu vou fazer assim. Se nota média maior ou igual a 7, então ele está aprovado? Calma lá. Agora depende também do número de faltas. Então, eu não posso dizer nesse instante que ele está aprovado. Eu ainda preciso realizar o teste do número de faltas. Então, esse é um bom momento para eu realizar esse teste. Eu já verifiquei se a nota é maior ou igual a 7. Se for, eu verifico agora o número de faltas. E para isso eu coloco outra função C aqui na sequência. Veja que não precisa colocar o sinal de igual antes, tá? Esse sinal de igual vai só no começo. Então agora eu vou ter que abrir parêntese e fazer o segundo teste lógico, que é verificar se o número de faltas é maior que 5. Tá? Ou se é menor que 5, tanto faz, dá para testar das duas formas. O número de faltas está aqui na célula C3. Então vamos pensar da seguinte forma. Se ele tiver mais do que 5 faltas, está reprovado. Dá para fazer assim. Se C3 maior que 5, então, e aí a mensagem é reprovado. Certo? Então, se a nota do cara for maior que 7, mas o número de faltas for maior que 5, ele está reprovado da mesma forma. Caso contrário, ponto e vírgula, o valor C não. Se a nota do cara foi maior que 7 e o número de faltas não foi maior do que 5, então ele está aprovado. E aí você pode colocar a mensagem aprovado aqui. Beleza? Tranquilo, né? E aí eu fecho o parêntese desta função C interna. Agora, esta função C inteira, ela é o valor, então, da função C externa, a função que testou a nota. Se a nota for maior ou igual a 7, o Excel ele executa essa função interna. Agora, se a nota do aluno não foi maior ou igual a 7, significa que logo de cara ele está reprovado. Reprovou por nota. Então, nesse caso, eu vou cair no valor C não. Ponho outro ponto e vírgula aqui. E agora eu vou colocar o valor C não da primeira função C. E se a nota dele não foi maior ou igual a 7, ele está também reprovado. Certo? Então, cuidado. Essa função C interna inteira é o valor, então, da primeira função C externa, que testa a nota. A interna vai testar o número de faltas. Tá? Se a função externa que testa a nota trouxer uma nota menor do que 7, o cara já está reprovado, e aí eu vou executar o valor C não. Se por acaso a função que testa a nota trouxer um valor maior ou igual a 7, em tese ele está aprovado, mas ainda fica pendente testar o número de faltas, que é o que eu faço na função interna. Certo?
Se ele tem muitas faltas, está reprovado. Caso contrário, aí sim, ele vai estar aprovado. E aí é só fechar o parêntese para finalizar e pressionar Enter para entrar com a nota. E aí eu vou copiar essa fórmula para as demais células. Beleza. Veja que não mudou nada no resultado, tá? Porque nesse caso a única disciplina com mais de 5 faltas é matemática, e em matemática ele já foi reprovado por nota também. Então vamos fazer umas mudanças para ver se funcionou a nossa fórmula. Por exemplo, em biologia, ele teve só 2 faltas. Vamos supor que eu registrei errado, não eram 2, e sim 7 faltas. Então eu vou registrar corretamente as 7 faltas, e aí ele está reprovado. Passou em nota, mas não passou em faltas. Tá? Se ele tiver até 5 faltas, ainda consegue ser aprovado. Certinho? Vamos supor que em matemática não foram 6 faltas, foram só 3. Beleza, 3 faltas, mas ele continua reprovado, porque ele foi reprovado por nota média. Beleza? Então a função C ela consegue avaliar os 2 itens, utilizando o aninhamento de funções, uma dentro da outra. Então quando você tiver só um teste lógico para realizar, use uma função C, que é o comum na maioria dos casos. Mas se você tiver mais de um teste lógico para realizar, você pode aninhar as funções. E dá para aninhar várias vezes, tá? Eu fiz aqui um exemplo com 2, mas dá para fazer com mais de 2. Se necessário, você pode ir colocando outras funções C, uma dentro da outra, para realizar testes mais complexos. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Nesse vídeo a gente aprendeu um pouco sobre a função C no LibreOffice Calc. Tá? Nos próximos vídeos a gente vai falar sobre outras funções, como por exemplo sobre as funções lógicas e ou, que também podem ser utilizadas junto com a função C para criar aí testes lógicos um pouco mais complexos. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos e também para visitar o nosso website www.bosontreinamentos.com.br. E não deixe de curtir a nossa página no Facebook, Boson Treinamentos. Obrigado e até a próxima.